Fala galera, beleza? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos nós para mais uma aula, ainda falando de equilíbrio químico. Hoje nós vamos falar sobre deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier. Tá? O que é esse princípio de Le Chatelier? O que é o princípio do deslocamento do equilíbrio? São fatores que nós temos. Esses fatores, eles vão acelerar a velocidade ou da reação inversa ou da reação direta, favorecendo a formação de produto ou a formação de reagentes, certo? Para que isso ocorra, nós temos aqui três fatores: concentração, temperatura e pressão. É justamente nessa sequência que nós vamos trabalhar, beleza? Hoje vamos falar sobre concentração. Aí sim, numa próxima aula, a gente entra com temperatura e pressão. Bora lá. Aqui nós temos uma definição bem tranquila, bem de boa, que é o seguinte, ó. O deslocamento do equilíbrio, então, ela vai ser qualquer alteração de velocidade que a gente tem, seja na reação direta, seja na reação inversa, tá? Provocando mudança na concentração de reagente e produto. É bom a gente lembrar que a reação estava em equilíbrio, as concentrações eram constantes, mas por conta dessa perturbação que nós vamos causar na reação, isso vai ter um desequilíbrio, e aí eu acelero ou a reação direta ou a reação inversa para voltar a minha reação para o equilíbrio químico. Só lembrando que deslocar o equilíbrio não é mudar o valor da constante. Tanto é que quando entrarmos em temperatura eu vou falar, vou lembrar vocês que o único fator que muda o valor da constante é de fato a temperatura. Qualquer outro apenas irá deslocar, aumentar a velocidade de produção de reagente ou produto. Tá? E o que é essa perturbação, professor? É quando qualquer fator externo, pressão, temperatura ou concentração, atua sobre esse sistema, alterando, tá, esse equilíbrio químico, alterando essas variações de velocidade. Como eu citei para vocês, são três fatores. Aqui nessa aula nós vamos com o primeiro, que é o fator concentração. Bom, quando a gente fala de concentração, nós falamos da quantidade em mols por litro do seu reagente ou do seu produto, e nós teremos que falar sobre duas situações. Primeira situação é um aumento de concentração de reagente ou de produto, e a segunda situação é uma diminuição da concentração de reagente ou de produto. Independentemente de qual nós tenhamos que trabalhar, eu quero que vocês tenham ideia, quero que vocês tenham aqui na mente as nossas balancinhas. Como assim, professor? Aquela balancinha de feira, manja aquela balancinha de feira? Classicona, símbolo do direito. Eu quero que vocês tenham em mente três balanças. Elas vão nos auxiliar aqui, tá, para determinarmos o que é necessário fazer com a reação direta ou com a reação inversa. Essas são as três situações que nós podemos ter. Tá? As três situações. Essa é a situação de equilíbrio, é onde a sua reação se encontra. E as outras duas, elas são causadas pela perturbação que nós fizemos com o reagente ou com o produto. Tá? Então sempre reagente e produto, reagente e produto. Quando a nossa reação está em equilíbrio, é isso que a gente tem. Porém, eu vou causar uma mudança na concentração do reagente ou do produto, e isso vai ser afetado. Vamos começar a trabalhar aqui com a questão do aumento da concentração. Tá? Se eu aumentar a concentração de um item, o que vai acontecer com essa reação? Independentemente se é o aumento do produto, se é o aumento do reagente, ao alterar essa concentração, no caso o aumento, nós teremos o equilíbrio sendo deslocado no sentido oposto a esse aumento. Como assim, professor? Se eu aumentar a concentração do reagente, por exemplo, vamos começar aqui com essa possibilidade. Começando com o aumento da concentração do N2, tá? O que vai acontecer com a reação? Se eu aumentar a concentração do N2, o que eu passo a ter aí é esta reação aqui.
O reagente agora está em maior quantidade, porque eu aumentei a concentração dele, e o produto vai estar em menor quantidade. O que nós precisamos lembrar? Que uma reação ela está em equilíbrio e ela possui um equilíbrio dinâmico. Então, a todo momento eu tenho o reagente formando produto na reação direta e tenho o produto formando o reagente na reação inversa. Como ela está em equilíbrio, essas velocidades da reação direta e reação inversa são exatamente iguais. Porém, aqui eu causei uma perturbação e deixei de estar em equilíbrio com a reação. O que vai acontecer? Eu preciso voltar para o equilíbrio, senão a minha reação não estará mais como era. Ela vai continuar com essa perturbação. E como que essa reação vai promover essa volta ao equilíbrio? Seguinte, mexendo nas velocidades. Mas qual, professor? É isso que a gente precisa analisar. Eu vou mexer na velocidade da reação direta ou eu vou mexer na velocidade da reação inversa? Vamos pensar o que nós precisamos. Se eu tenho muito reagente e pouco produto, concorda comigo que eu preciso formar mais produto do que reagente? Se eu formar mais produto do que reagente, mais produto do que reagente, mais produto do que reagente, vai chegar em um certo momento em que isso volta a estar equilibrado. Porque eu formo, por exemplo, 3 produtos para um reagente, 3 produtos para um reagente, 3 produtos para um reagente. Vai chegar em um certo espaço de tempo em que essa reação voltará a estar equilibrada. Então significa dizer que para amenizar essa perturbação causada na reação, eu preciso aumentar a velocidade da reação direta, tá? Preciso aumentar a velocidade da reação direta em relação à reação inversa. Dessa forma, nós voltaremos para o equilíbrio. Isso nos mostra o sentido de deslocamento do equilíbrio químico. Então, eu aumentei a concentração do N2, logo, nós tivemos o deslocamento para o sentido dos produtos, justamente para consumir todo o excesso. Todo o excesso de N2 que eu tenho vai ser consumido formando mais produto. Ou seja, a reação será deslocada no sentido dos produtos. Se você analisar, é o que nós havíamos citado. Ao aumentar a concentração, o equilíbrio será deslocado no sentido oposto ao aumento dessa concentração. Aumentei a concentração de um reagente, a reação será deslocada no sentido dos produtos, para consumir todo esse excesso. Quando nós voltarmos a ter o equilíbrio, as velocidades se igualam novamente, e aí nós continuamos com a mesma velocidade da reação direta e reação inversa, e o equilíbrio químico segue tranquilamente, tá? O único problema é que eu não posso mexer apenas nos produtos, né? Nos reagentes. Eu só mexo no reagente, só mexo no reagente. Não. Eu também posso mexer nos produtos. Fazer o quê? A mesma coisa. Aumentar a concentração. Se eu aumentar a concentração de um produto, o que nós teremos? Ao aumentar a concentração do produto, o equilíbrio que a gente tem é esse aqui embaixo, tá? É esse aqui embaixo. Significa dizer o quê? Que eu tenho muito produto e pouco reagente. Lembrando que existe a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Essas velocidades elas eram iguais, porque a reação estava em equilíbrio. Ao causar essa perturbação, ela não estará mais em equilíbrio e isso precisa voltar a estar equilibrado. Como? Aumentando a velocidade ou da reação direta ou da reação inversa, que aqui nesse caso vai ser o aumento da velocidade da reação inversa. Professor, por que vai ser o aumento da velocidade da reação inversa? É simples, tá? Se eu começar a formar mais reagente do que produto, mais reagente do que produto, vai chegar um certo espaço de tempo que vai diminuindo esse produto, aumentando o reagente, até que a reação volte a estar equilibrada. Então eu preciso formar 1, 2, 3, 4 reagentes enquanto eu formo um produto. Mais reagente do que produto.
Com isso, ao passar do tempo, a reação voltará a estar equilibrada como no início. Sendo assim, analisando qual das velocidades, né, nós tivemos o aumento, qual é a reação que foi favorecida? A reação direta ou a reação inversa? A reação inversa. Perfeito. E isso vai de acordo com o que a gente já sabia. Ao aumentar a concentração de um lado, o equilíbrio será deslocado no sentido oposto a esse aumento. Por quê? Para que a gente possa consumir todo aquele excesso que foi adicionado. Dessa forma, a reação volta ao equilíbrio e tudo está como era antes. Então, se a gente analisar o que aconteceu aqui e o que aconteceu aqui, nós vamos encontrar algo em comum, que é o quê? Aumentou a concentração, desloca-se no sentido oposto. Por quê? Para consumir o excesso. Seja aumentando o produto e deslocando para reagente, ou aumentando o reagente e deslocando para produto. Tá? Aumentou a concentração, sempre irá para o sentido oposto. Lembrando que essa é a primeira perturbação que nós estamos causando. Existe uma outra possibilidade, que ao invés de aumentar a concentração, é diminuir este valor. E se eu diminuir a concentração, o que acontece? O contrário. Ao invés de deslocar no sentido oposto, o equilíbrio vai ser deslocado no mesmo sentido. Ah, professor, por que o equilíbrio será deslocado no mesmo sentido dessa diminuição? Para conseguir repor tudo o que está sendo retirado. De novo, para conseguir repor tudo o que está sendo retirado. Vamos fazer exemplos. Vamos utilizar as balanças aqui, ó, a nosso favor novamente. Então deixa eu dar uma limpada nisso. Pronto. Tá aqui. Beleza. Vamos remover esses caras aqui de baixo. E vamos nessa. Bom, falando dessa diminuição, vou pegar agora como exemplo o H2. Ao diminuir a concentração do H2, o equilíbrio será deslocado para qual sentido? Não sei. Preciso analisar o que aconteceu. Se eu estou diminuindo a concentração do H2, a situação que eu tenho é essa. Eu tenho menos reagente do que produto. Afinal de contas, eu retirei esse reagente. Lembrando que nós temos sempre as duas reações acontecendo, tanto a reação direta quanto a reação inversa. O que precisa acontecer aqui para que essa reação volte a estar equilibrada? Eu preciso aumentar a velocidade de formação do reagente, ou seja, eu preciso aumentar a velocidade da reação inversa. Por quê, professor? Porque ao aumentar a velocidade da reação inversa, se comparado com a reação direta, nós iremos formar mais reagentes do que produtos. Mais reagente do que produto, mais reagente do que produto, mais reagente do que produto. Vai chegar um certo tempo em que nós teremos isso aqui novamente. A reação equilibrada, as velocidades se igualando de novo. Então, analisando a nossa balancinha aqui, o que teve que acontecer para a reação voltar ao equilíbrio? Nós tivemos que deslocar essa reação no sentido dos reagentes. Ou seja, ao diminuir a concentração de um reagente, o equilíbrio será deslocado no próprio sentido dele. Isso eu já havia citado para vocês. Ao diminuir a concentração, o equilíbrio será deslocado no mesmo sentido dessa diminuição. Por quê? Para repor todo aquele reagente que nós retiramos. Foi o que aconteceu aqui. O produto se deslocou para reagente para repor tudo o que foi retirado. Também teremos isso para os produtos. Então, como o único produto aqui é o NH3, vou trabalhar com ele de novo. Ao diminuir a concentração do NH3, o que vai acontecer com esse equilíbrio? Essa relação é que nós teremos. Então agora eu tenho menos produto do que reagente. Só lembrando que eu tenho a velocidade da reação direta e também eu tenho a reação inversa. O que vai ter que acontecer aqui?
eu vou ter que aumentar a velocidade da reação direta. Por que eu preciso aumentar a velocidade da reação direta? Para que eu possa formar mais produtos do que reagente. Então, forma mais produto do que reagente, forma mais produto do que reagente, forma mais produto do que reagente. Conforme isso acontece, a quantidade de produto vai aumentar, a quantidade de reagente vai diminuir, até que isso volte a estar em equilíbrio. E aí as velocidades voltarão a ser exatamente iguais. Tá? Então, observando o resultado dessa perturbação, qual foi? Ao diminuir a concentração do NH3, que é um produto, a reação se deslocou no sentido desse NH3, no sentido desse produto. Conclusão, observando as duas perturbações que nós tivemos. Ao diminuir a concentração, equilíbrio no mesmo sentido. Tá? Diminuir reagente, veio para reagente. Diminuir produto, veio para o produto. Então, sempre que eu diminuir uma concentração, o equilíbrio será deslocado no mesmo sentido dessa diminuição. Para quê? Para repor tudo aquilo que foi retirado. Antes de nós finalizarmos a aula, eu preciso relembrar vocês que o valor da constante não é alterado. O valor da constante permanece exatamente o mesmo. Afinal de contas, nós não mudamos a temperatura, que é o único fator capaz de mudar este valor. E segundo item muito importante, né, muitas questões cobram isso, que a mudança na concentração ela só irá alterar o equilíbrio se for feita em reagentes ou produtos aquosos ou gasosos. Professor, por quê? Eu não posso mexer na concentração de um sólido ou na concentração de um líquido? Poder você até pode, só que isso não vai alterar o equilíbrio. Por que não vai alterar o equilíbrio? Por que não vai deslocar o equilíbrio? Porque só é capaz de alterar a constante de equilíbrio quem participa dessa constante. Como nós sabemos que só entram produtos e reagentes gasosos ou aquosos, não adianta eu mexer num reagente ou num produto que esteja sólido. Ah, eu tenho carbono sólido, vou aumentar a concentração. O que acontece com o equilíbrio? Nada. Vou diminuir a concentração. O que acontece com o equilíbrio? Nada. Afinal de contas, ele não participa da constante de equilíbrio. Então, ele não irá deslocar o equilíbrio dessa reação. Mesma coisa, eu tenho água líquida. Ah, eu vou aumentar a concentração da água líquida. O que acontece com o equilíbrio? Nada. Ah, eu vou diminuir a quantidade de água líquida. O que vai acontecer com o equilíbrio? Nada. Nada. Você pode aumentar a quantidade e diminuir a quantidade. Não irá deslocar o equilíbrio. Afinal de contas, eles são apenas soluto ou solvente, não apresentam concentrações, essas concentrações não serão alteradas, consequentemente, não participam da constante, e se eles não participam da constante, eles não conseguem deslocar o equilíbrio. Percebam que todos aqui são gasosos, então todos participam dessa constante de equilíbrio. Por isso que eu posso mexer, alterar a concentração de qualquer item aqui, que o equilíbrio obrigatoriamente será deslocado. Tá? Bastante atenção com isso. Ao final de todos esses fatores, nós faremos alguns exercícios e aí nós vamos ver justamente isso que eu estou falando, onde ele faz um comentário que ele altera a quantidade de um reagente sólido e diz para nós que o equilíbrio foi alterado. Isso não é verdade, ok? Meus queridos, vamos encerrando por aqui para a aula não ficar muito extensa. Nós voltamos numa próxima aula falando de temperatura e pressão. Um forte abraço para vocês, até a próxima. Falou!